Muito boa noite. O título de hoje da nossa live é Acordei doente. Será que eu posso tomar medicação da minha consulta? Para você que está chegando agora, eu sou Soraya. Essa live é feita com o Eduardo. Nós somos médicos homeopatas. Aqui nesse canal a gente conversa sobre homeopatia. Nós estamos aqui abertos para qualquer tipo de dúvida sobre homeopatia, mas a cada... Mas pra isso. Ai, não consigo. É muita câmera, né? Mas a cada semana a gente traz um tema diferente. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida referente à homeopatia, a gente está aqui para esclarecer. Enquanto vocês não trazem as dúvidas, a gente vai conversando sobre um tema que a gente escolhe. Cada semana a gente escolhe um tema e dessa semana foi eu acordei doente. Será que eu posso tomar a medicação da consulta? Essa é uma dúvida que está me acontecendo bastante no consultório, por isso que eu trouxe aqui na live para a gente conversar. Então, vamos começar conversando sobre como é que a gente escolhe a medicação da consulta. Ai, peraí que eu só preciso... O pessoal do YouTube, se puder falar que tá... Se tá tudo bem o som. Acho que tá, né? Tá, então vamos lá. Tá tudo bem? Quando a gente passa na consulta, né? Você não esqueceu de me acrescentar. Ai, gente, a gente tá... Desculpa, então vou adicionar o Eduardo aqui na live. Então, eu acho que Foi. YouTube tá sem som. Tá. Então, enquanto isso, eu vou falando. Como é que a gente escolhe a medicação na consulta homeopática, né? Então, o paciente, ele se observa nesse intervalo entre uma consulta e outra. Ele vai observando tudo que está acontecendo ali no dia a dia dele, tanto físico quanto emocionalmente. E principalmente aquelas questões peculiares. O que são peculiares? Aquelas coisas que acontecem bem diferente dos demais. Então, eu percebi que eu estou tendo uma falta de ar e que quando eu vou lá na janela e tomo um ar fresco, a falta de ar melhora. Então, isso é bem peculiar da minha falta de ar. São características, são situações que eu percebo que, puxa, é diferente do que as outras pessoas apresentam. Então, eu vou observando essas questões que são diferentes dos demais, vou anotando ali na minha colinha e levo para minha consulta. Então, eu observo tanto as questões físicas quanto as questões emocionais. E aí eu levo para o meu médico na consulta. No dia da consulta, o meu médico vai me ouvir. Então, ele vai perguntar como é que você está, você vai contar todas as suas questões e ele vai pedir alguns detalhes que ele observou que estão faltando, né? Ele vai te instigar a pensar sobre alguns detalhes, você vai trazer esses detalhes e a gente vai escolher a medicação, que é a medicação para aquele seu momento da consulta. E por que eu estou sendo tão enfática em dizer para aquele seu momento da consulta? Porque na hora que a gente escolhe uma medicação, a gente escolhe uma medicação para, por exemplo, para o Eduardo naquele momento. Se o Eduardo demorar para tomar medicação, aí uma semana, 2 semanas, muita coisa pode acontecer nesse intervalo. E aí a medicação que eu escolhi para o Eduardo lá no começo, lá na consulta, pode não ser mais a mesma medicação que eu estou decidindo dar para ele agora. Então, quando a gente passa em consulta, a medicação precisa ser tomada próximo ao dia da consulta. Quanto é próximo, Soraya? Ai, um dia, 2
dias, 3 dias ali de intervalo, tá? Então não pode demorar 1, 2 semanas, porque muita coisa pode ter mudado e isso vai influenciar na escolha da medicação, tá? Mas o tema de hoje é diferente, apesar de que eu quero conversar mais sobre isso, né? Sobre esse tema. Mas o que eu quero pensar hoje é assim, Soraya, acordei com dor de garganta. Soraya, acordei com dor de cabeça. Soraya, acordei com diarreia. Acordei com cólica renal. Acordei com crise de pânico. E passei na consulta com você há uns 3 dias. O que eu faço? Hoje eu tomo a medicação da consulta, porque aí já vou melhorar disso, ou entro em contato com o meu médico para tratar esse quadro agudo. Alguém aqui já passou por essa situação? Conta para mim, gente. Realmente não tá. Não tá entrando? Não tá. O microfone não tá funcionando, não sei o que é. Mas vamos fazer só pelo lista mesmo. Estão vendo? Estão vendo. Vamos fazer aquela analogia? Então, olha só, o que acontece? Vou ser prolixo de novo, né? Mais uma vez. Então, se a gente tem. É uma analogia, né? Toda analogia traz erros, tá bom? Então, deem esse desconto aí, por favor, mas é para eu explicar mais fácil. Imagina que você é prefeito de uma cidade, e aí você tem um contingente ali de exército, policiais, né? Para você defender a sua cidade. Se você tem problemas crônicos na sua cidade e você já distribuiu os seus policiais, o exército, de uma maneira que, que ele consiga resolver os pontos sensíveis da sua cidade, e aí de repente chega uma nova invasão, não faz muito sentido você continuar com um contingente nesses pontos nevrálgicos da cidade, porque tem uma invasão e aí não vai ter mais cidade. Então, se você tem alguma coisa aguda, e o seu sistema imunológico ele vai precisar lidar com aquele problema agudo, né? Então, não faz muito sentido a gente, como a gente é um só, né? A gente está sempre batendo na tecla aqui, né? Que a gente, um dos vários princípios homeopáticos levam a isso, né? Então, individualização, o homem total, né? Então, a gente sempre vai enxergar o indivíduo como um todo. Por quê? Porque o sistema de defesa nosso, ele age junto com o sistema metabólico, com o sistema respiratório, enfim, com todos os aparelhos. Então, não tem como a gente separar, né? Como se fosse uma cidade mesmo. Só que é uma coletividade a cidade, né? E a gente tem um pool de células enorme. Vamos fazer essa analogia. Então, não faz sentido você continuar com o plano para os pontos nevrálgicos da cidade enquanto você tem uma invasão de, entre aspas, um inimigo. Por isso que eu não gosto muito dessa analogia, mas acho que é um jeito mais fácil que eu consigo explicar, porque tudo é uma questão de adaptação, né? Então, se for o micro-organismo, não é que ele é do mal e a gente é do bem, não é isso, né? É um contato e é uma relação. E isso pode, como dizem os jovens, dar bom ou dar ruim, né? E aí, se você tem um exército inimigo invadindo, você vai fazer o quê? Você vai pegar todo o seu contingente e vai deslocar para conter primeiro essa invasão e depois você volta a pensar nos problemas da sua cidade, né? Então, é isso. Por isso que e a gente sempre é um todo, né? A gente separa para estudar, mas a gente sempre é um todo, funciona como um todo. Então, não tem como a gente manter o medicamento da consulta, né? São dois cenários diferentes, que nem na cidade. Um cenário é a cidade relativamente em calmaria, relativamente, né? Pelo menos as fronteiras não estão ameaçadas. Então, você vai lidar com aquele problema crônico, que é o medicamento geralmente, em geral, não sempre da consulta, porque
E a gente pode passar em consulta porque está no quadro agudo, né? Mas, em geral, o cenário da consulta é para tratar dos problemas crônicos, que é o problema aí da cidade que está, né, com os pontos nevrálgicos. Que nem a gente tem os órgãos de choque, né? Então, um é a dor de cabeça, o outro é uma dor de estômago, enfim. E a gente vai dando medicamento de acordo com sintomas psíquicos e físicos do crônico. Uma vez que você acordou com sintomas agudos, para tudo, é uma nova dinâmica, né? A gente vai começar a treinar o contingente para essa invasão, né? Para esse quadro agudo, né? Então tem que parar o tratamento do crônico, começa o tratamento do agudo, melhorou tudo, ou até às vezes sobraram alguns sintomas do quadro agudo, aí a gente vai tomar todos os sintomas de novo, mesmo que tenha alguns aí do subagudo, né, para encontrar um medicamento. Né? Depois da invasão de um exército inimigo, entre aspas, a cidade não vai ser a mesma. Vai ter prédios que vão estar danificados, enfim, né, uma fronteira que vai ter que talvez construir um muro, enfim. Então, algumas coisas na cidade, da dinâmica da cidade, vão ter mudado. E a gente vai ter que, de novo, rever todo o plano, diretor, enfim. A gente vai ter que ver todo o plano da cidade para ver o que vai fazer. Como é que a gente vai distribuir novamente esse contingente. Né? É. Então, vamos trazer um exemplo aqui, né? Paciente chamado Maria passou em consulta comigo hoje, segunda-feira. Aí a Maria me trouxe todos os sintomas físicos e todos os sintomas emocionais dela, das últimas, né, 8 semanas, né, que a gente não se viu, esses últimos 2 meses que a gente se viu, ela me trouxe toda a listinha de sintomas. Aí eu peguei todos os sintomas e procurei lá a medicação que cobria todos os sintomas. Então, tem os sintomas da Maria e eu achei uma medicação que tinha os mesmos sintomas que a Maria. Pronto, encontrei a medicação. Aí prescrevi para Maria lá a medicação. Ela foi para casa e aí, na madrugada, fez muito frio. A Maria não estava coberta e acordou com dor de garganta. Só que a Maria, o que ela fez? Ela saiu da consulta, passou lá na farmácia, comprou a medicação e levou a medicação para casa para tomar no dia seguinte de manhã. E ela acordou com dor de garganta. Então, se ela acordou com algum sintoma agudo, que é aí a dor de garganta, que eu acabei de falar, né? A dor de garganta, dor de ouvido, dor de cabeça, dor no rim, enfim, com algum quadro agudo, ela não deve tomar a medicação da consulta. Por mais que a gente tenha se encontrado no dia anterior, eu tivesse prescrito para ela a medicação, se ela acordou com um quadro agudo, não tome a medicação da consulta, tá? Aí ela vai entrar em contato conosco, a gente vai fazer o tratamento desse quadro agudo, então faz de conta. Durou ali uns 5 dias essa dor de garganta. Será que na semana seguinte, né? Então ela melhorou, faz de conta que ela melhorou no domingo. Então a gente espera segunda-feira para ter certeza que o quadro agudo, né, desapareceu. Então passou o domingo muito bem. Segunda-feira a gente repensa na medicação que a gente vai dar. Por quê? Porque, de repente, a medicação que eu passei para ela na consulta na segunda-feira passada pode não ser a mesma que a gente vai dar agora. Pode ser a mesma? Pode. Pode não ser a mesma? Pode. Depende de como é que foi essa semana para ela. De repente, essa semana aconteceu um monte de coisa. E aí ela está totalmente diferente. E aí a gente vai ter que escolher outra medicação, tá? Então, o importante aqui é entender que a medicação é para cada indivíduo, para cada momento de vida dele. Tá? E se tiver em quadro agudo, não deve tomar medicação para consulta. Certo? Perfeito. Não, para mim. Acho que o YouTube. Não vai dar. Eu realmente estou. Não, é que eu queria
você aqui comigo? Eu tô. Não sei. Ué, então vai. Então, vamos. O que você acrescentaria aqui, Du? Não, acho que é isso. Acho que a gente podia ir para as perguntas um pouquinho. Não tem perguntas. Não? Não, por isso que eu tô precisando de você aqui. Não é isso. Acho que a gente já fez a analogia e a gente tinha programado. O que acontece? Com essa chegada da frente fria que a gente teve, muita gente começou a tossir, enfim, né? Tem várias doenças agudas aí, né? Esporádicas ou epidêmicas, né? Esporádicas é quando é sazonal, né? Então, com essa mudança do tempo, tem umas doenças agudas sazonais aí, né? E aí Chegada do outono. outono já tá faz um tempinho. A gente tá bem. Na verdade, a gente já entrou meio que no inverno, né? Ah, Porque o solstício já vem é agora. já é agora, mas É mesmo. a estação entra um mês e meio antes, né? A gente comemora, entre aspas, a entrada, mas na verdade é o solstício, é o máximo da estação, né? Então, na verdade, já chegou o inverno, né? A estação, né? Dia 21, não, se não me engano, não lembro. Mas agora em junho é o pico, né? Mas a gente pegou bem a entrada da estação do inverno aí. A gente pegou um monte de gente com tosse, sintomas respiratórios, né? A gente já tem uma live aí sobre sintomas respiratórios no inverno, né? Então é isso. É a mesma recomendação, né? Todo ano a gente vai repetindo porque é a mesma coisa mesmo. Os friorentos precisam sair de casa sempre com agasalho, porque se são sensíveis ao frio, a gente precisa. Tem um jeito, né, da gente se conhecendo, ou seja, se você é friorento ou até você é calorento, mas um golpe de ar ou um vento ou ou tomar friagem, né, que o pessoal chama, se você tiver, se for sensível ao frio, né, se agasalha. Então tem gente que é sensível e tome nota e traga para a gente na consulta, porque isso é importante. Então, se você tem uma sensibilidade na cabeça, quando eu tomo friagem na cabeça, eu lavo o cabelo e tomo friagem na cabeça, aí que eu adoeço. Então, leve um gorro, né? No trabalho não dá para usar, mas vá, pelo menos na rua, use o gorro. Né? Eu sou sensível no tronco, então eu tenho que levar pelo menos uma blusa, né? Quando eu saio. O outro é na perna, enfim, né? Cada um. Tem gente que não pode molhar o pé. Todo ditado a gente fica achando, né? Eles são médicos, estão falando que tomar friagem deixa doente, né? Mas como homeopatas a gente sabe que isso é verdadeiro. Todo ditado tem um fundo, né, de verdade. E o que não dá para fazer é generalizar. Então, menino, faz, Toma, pega o agasalho, não não põe o toma pé. chuva. Não põe o pé. Então, não serve para todo mundo, né? Então, se o seu filho ou você não tem essa sensibilidade, não tem por que se precaver tanto. Né? Mas para quem tem, sim, né? Autoconhecimento E como a sempre, pessoa sabe se autocuidado. tem sensibilidade? Ela, é a questão de se Se observar, né? observar. A gente tem umas lives agora que a gente fez, porque a gente achou realmente que estava na correria do dia a dia. Primeiro, a gente não é educado para se observar, né? Isso. Que a gente falou. Segundo, na correria do dia a dia, a gente Nem se levanta, olha. a gente levanta correndo, sai, né? Come, engole qualquer coisa, vai trabalhar. A gente podia fazer alguma live sobre metabolismo de novo, né? Porque essa correria do dia a dia aí também, a gente não escolhe bons alimentos, não se alimenta direito e uma cidade que não está bem alimentada e nutrida, né? Imaginou que A já cidade imagina quer dizer que a gente, né? já imagina o que vai acontecer, né? Se o seu exército está com o seu contingente está passando fome ou está só comendo besteira, na hora de trabalhar vai dar ruim. Isso. Então, na hora do quadro agudo, o que o Du está orientando a gente aqui, né? A gente tem que
se observar para saber o que pode nos desencadear Interessante. o quadro agudo. Então, eu sou uma que tem que andar de meia. Eu sou uma que sempre tem que estar com o ombro e o braço coberto. Então, vocês sempre vão me ver agora no frio. Sempre, eu até estou de regatinho embaixo, mas eu sempre vou ter que estar com alguma coisa aqui coberta. Então, e como é que eu sei isso? Porque eu fui me observando. Né? Ontem, por exemplo, né? O meu enteado estava com... Tava de shorts e Tava de camiseta shorts e regata, né? camiseta e frio. E ele tava com falta de ar. E aí o Du falou para ele, põe a coberta. se agasalha, põe uma coberta para ver se você melhora. Não, pai, eu não tô com calor, não tô com frio. Tá tudo bem. Põe a roupa pra gente ver se melhora. Aí ele se cobriu. Melhorou. E aí ele melhorou. É a história do calorento que é sensível ao frio, né? A pessoa às vezes não tá sentindo frio, mas você agasalha a pessoa melhora. Então tem isso também, né? A sensação térmica nem sempre o fato de você não sentir frio não quer dizer que você não piora pelo frio, né? Tem que testar. Não tem jeito. Agora eu falei que foi bem interessante essa sua colocação, porque uma fez sempre, né? Então, o Maffei, ele fala assim que a grande maioria da população, aquela curva de Gauss, né? 10% vai ficar muito doente, 10% não vai adoecer e 80% vai adoecer, mas aí depende, né, de um fator ou outro, que são os heterozigotos, né? Então, para aquela moléstia, né? Então, são os heterozigotos, a gente fala que, o Maffei, né, fala que a predisposição é condicionada. O que quer dizer isso? Se você tiver com a imunidade boa, ou seja, está bem nutrido, está vivendo bem, não ficou, né, tá tudo certo, você não vai ficar doente. Agora, se você passar por algum processo ao qual você é sensível, tomou uma friagem, comeu menos, dormiu pouco, aí a imunidade é o que a gente fala, né? A imunidade dá uma baixada e você acaba adoecendo. Então, para essas doenças agudas, que a gente tem, né? Em geral, a gente tem essa predisposição condicionada, vamos, vamos minimizar, né, essas condições que predispõem, aumenta a nossa predisposição, né, para ficar doente, né? Então, para os friorentos, agasalhem-se, para os... Não, acabei de entrar em contradição, né? Para aqueles que agravam pelo frio, não os friorentos. Para aqueles que agravam pelo frio, que podem ser os calorentos também, agasalhem-se, mesmo que se estiver sentindo um pouquinho de calor. Então, o que o Du falou? Quase que... Como é que você falou a frase? Quase que eu... Eu entrei em contradição, né? Acabei de falar uma coisa. Porque você vê que ontem o Lucas não estava sentindo frio. Ele falou, pai, eu não quero pôr blusa, eu não estou sentindo frio. Mas ele piora com o frio. Então, por mais que ele não esteja sentindo frio, o quadro agudo dele vai piorar com o frio. Então, se ele se agasalhar, ele vai melhorar, tá? E como é que a gente fica sabendo disso, gente? Testando. Se observando. Observando e testando. E testando, né? tá? Então, não tem outro jeito. Com a homeopatia, só a gente se conhecendo, só a gente se observando. É para tudo, né? Mesmo se não for, mesmo se não se tratar pela homeopatia, né? Não, faz bem pra gente, Faz né? bem pra gente. A gente vai procurar aquilo que faz bem e vai evitar o que faz mal, né? É que para a homeopatia é fundamental, né? Essas observações para escolher o medicamento. É o que individualiza. Hoje uma paciente passou em consulta e aí foi interessante porque ela começou a descrever o quadro genérico, vamos dizer assim, né? Então era uma jovem super inteligente, estava com tricotilomania de ficar puxando o cabelo, né? Arrancando o cabelo por causa de ansiedade, né? Geralmente é isso. Mas aí eu acho que ela é muito inteligente, ela já deve ter lido sobre o assunto, entendeu? Então ela começou a falar do quadro, o que ela tinha do quadro que a maioria das pessoas que têm ansiedade tem. Então, geralmente, né? Aí cada um fala de um jeito. Mas eu falo, não, eu quero saber como é fulana de tal. Não quero saber como é que é o transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade não individualiza ninguém.
Quero saber como é que é a ansiedade de fulano de tal, né? X, Beltrano, Ciclano. Por quê? Porque aí a gente consegue individualizar e medicar. Então, Não adianta chegar não falando, eu adianta. estou ansiosa puxando o cabelo. É, não, puxar o cabelo já é uma coisa peculiar até, né? Verdade. Mas Não mesmo adianta só falar não assim. adianta só falar assim. Tem que falar em Tem que que falar. momento isso me desencadeia, como é que eu fico, tem que individualizar. Mas vamos lá, Du. Fugimos do tempo. Vamos voltar só para a gente fechando. Então, quadro agudo quer dizer que com a homeopatia eu trato quadro agudo? Tá. O que é, tipo, me dá alguns exemplos de quadro agudo para o pessoal que está aqui. Então, o quadro agudo, de novo, vamos lá que a gente tem que bater sempre na mesma tecla. O quadro agudo pode ser individual. O que é quadro agudo individual? É quando só acontece com você. Exemplo, fechei o dedo na porta, né? Prendi o dedo na porta. Não tem uma epidemia de prender o dedo na porta, né? Então, comer uma coisa estragada, não tem, né? É mais comum, né? Não tem quente, porque as coisas apodrecem mais rápido, tá? Mas não é individual. Então, geralmente essas que também depende de uma predisposição condicionada, mas só está acontecendo com você. Então, essas são as doenças agudas individuais. As coletivas, pode ser que ocorra de uma maneira não tão igual, né? Mas por causa de um estímulo muito semelhante. Por exemplo, mudança de estação, sei lá, uma tempestade. Mudança de Esqueci. estação, deu para entender. Isso. Tipo, todo mundo tá com uma gripe. Isso. É que tem algumas coisas que a gente não sabe que acontece, mas acontece. Então pode ser um planeta, pode ser uma explosão lá no Sol, pode ser qualquer coisa. Cheia Pode ser qualquer coisa. Mas as pessoas sensíveis vão reagir, né? Também pela exposição condicionada. Se elas são sensíveis, a imunidade vai dar uma baixada e ela também pode adoecer. De maneira, às vezes, um pouquinho diferente, porque não é uma coletiva epidêmica, que é essa outra alternativa, opção, modalidade. Então, a coletiva epidêmica, aí todo mundo fica muito parecido. Pode ser um quadro mais grave ou menos grave, depende da predisposição de cada um, mas aí, que nem gripe, resfriado, Covid, né? Então, todo mundo parecido. Dengue, né? Que agora tem, tava tendo, né? Bastante. Agora, com a chegada do inverno, talvez diminua um pouco, né? Provavelmente vai diminuir de novo. Então, geralmente é isso. Agora, quadros agudos, casos agudos, aí é outro, acho que é outro para outro dia, né? Tá muito já falando. Tá bom. Então, sim, a homeopatia trata tanto os casos crônicos quanto os casos agudos. E vamos fechando, que já são 10 para 10. Então, passou em consulta, o médico prescreveu a sua medicação, no dia de tomar a medicação da consulta, teve um quadro agudo? Para tudo, não tome a medicação da consulta, entre em contato com o seu médico, trata o quadro agudo, melhorou do quadro agudo, entra de novo. Bom, você vai estar falando com o seu médico, né? Melhorou do quadro agudo, aí o seu médico vai rever sua medicação. E aí ele vai decidir se vai manter a medicação que foi prescrita ou se vai dar uma nova medicação. Quer incluir alguma coisa? Não, acho que a gente podia ler só para acabar, né? Rosa Bressan. Rosa, tô esperando você e o Jurandir lá. Só passar para pegar o papel, tá? Coisa do posto. Tá. Eu também fico com medo no inverno, por causa da circulação. Meio. Ai. Muito bom. Foi isso. Tá bom. Gente, então tá bom. Legal. Muito obrigada por quem esteve aqui conosco hoje. Isso. Obrigada pelos comentários. Isso, bom descanso e a gente se vê semana que vem. Semana que vem. Até. Beijos. Beijos. Tchau.